Nós fizemos uma pesquisa logo na segunda ou terceira semana ali do Covid, onde a gente queria ver os administradores aqui, administradores entendo por administradores conselheiros e executivos, né? E aí nós tivemos aqui, isso aqui é um highlight de uma pesquisa mais ampla, mas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, o primeiro é que 63%, 64% aí dos entrevistados, eles afirmaram que o tema gerenciamento de crise é pouco debatido ou não debatido. Eu acho que esse é um assunto que tanto o Navarro como a Adriana vão poder endereçar com mais profundidade, mas aqui dá-se uma ideia do nível de preparação. E a gente fez uma pergunta muito similar, não só com gestão de crise, mas também com a gestão de risco. E na gestão de risco, 29% disseram que tinham ferramentas de gestão de risco e 40% disseram que tinha poucas ferramentas. Ou seja, se eu olhar aqui, os 60%, 63% também acontece do outro lado da gestão de risco, ou seja, afirmando que ou era pouco debatido ou nunca debatido. Então, isso dava uma ideia da antecipação, tanto que a gente observa que aquelas companhias que estavam com a sua gestão de crise ou de risco preparadas por vários outros motivos, não a Covid, sem dúvida, tiveram uma aceleração mais rápida para a compreensão e saída da crise. Aí nós vamos para o próximo ponto, onde os conselheiros passaram a trabalhar muito junto dos executivos e quais foram os temas do primeiro momento, quais foram os temas que os conselheiros e os executivos se debruçaram, né? Eles se debruçaram no impacto econômico-financeiro, e aí fala um pouco do que você disse, Felipe, a questão de cenários, né? E esses cenários são muito evolutivos, até porque o lockdown se estendeu em vários lugares do Brasil, né? Atrelado a isso, o refazimento de orçamentos para o ano, para poder avaliar os impactos financeiros, seja os impactos de resultado, os impactos de caixa, e também olhando o ambiente econômico, né? Ou seja, tentando encontrar respostas. Eu acho que você fez um paralelo aí muito interessante com 2008, quais foram as lições aprendidas, uma análise muito forte no impacto econômico, olhando para o setor de atividade, porque alguns setores estão no momento de aceleração, alguns no campo da saúde, alguns no campo da logística, mas existem, sim, setores que estão num mote de mão contrária, de oportunidade e crescimento, mas grande parte dos setores é impactados, e aí quando a gente olha para setores, tem aí uma gama muito grande de setores, desde de alguns com completo shutdown e outros ali no meio termo, né? Então, olhar os cenários econômicos, olhar os setores, também tem sido uma atividade muito grande dos executivos, aí com a supervisão dos conselhos. O segundo item é o cuidado com as pessoas, né? Então, logo ali no começo da crise, você falou bem do trabalho remoto, mas várias outras preocupações, como até o cuidado com o ambiente, com a proteção do ambiente, com higienização. As empresas correram para poder cuidar das suas pessoas da melhor forma. No cuidado com as pessoas, tem iniciativas como o Não Demita, no qual o IBGC até fez um manifesto específico,
mas compreendendo que há setores, né? Há setores com impacto muito relevante, onde essa alternativa talvez seja menos viável, né? Mas sempre a preocupação das pessoas, olhando de forma a como cuidar, a como tomar as decisões mais difíceis. E o terceiro é a comunicação ágil e transparente. Nesse item aqui, mais do que nunca, comunicar ficou relevante, comunicar mais de uma vez, então, de forma tempestiva, que seja transparente o suficiente para que os stakeholders entendam aquilo que está acontecendo. Então, essa comunicação é muito relevante. E aquelas companhias que têm o dever público de divulgação, ainda com agilidade muito maior por conta das consequências. Então, a comunicação precisa ser entendida que não é só para fora, ela também é para dentro, né? Várias empresas têm adotado aí o hábito saudável de dizer para as suas pessoas aquilo que está acontecendo, quais são as consequências. Isso é importante para fazer com que o ambiente fique menos complexo em meio a tanta dificuldade. No próximo item, projetos de médio prazo ganharam agilidade, né? Principalmente aqueles que estão relacionados à tecnologia. Então, uma preocupação muito grande com segurança cibernética, de forma geral, e como poder surfar nessa onda do digital, né? Então, o Alexandre aqui fez um comentário de que eles já vislumbravam o caminho, mas o fato é que, desde o início da crise, a gente está vendo uma aceleração muito grande nessa questão de transformação digital, não só para um momento, mas algo que veio para ficar. Aqui eu também quero fazer uma consideração de que vários dos executivos e conselheiros têm dito que, em meio ao aumento tão grande de demanda, aí os diversos operadores de serviços, de voz, dados, tecnologia de forma geral, têm respondido de forma bastante satisfatória para poder apoiar essas transformações. O que também é um teste de estresse para nós no Brasil e de como a gente enfrenta ou utiliza ferramentas a nosso favor. Quando a gente fala que projetos de médio prazo ganharam aí, visibilidade, há coisas aqui que eu quero misturar um pouco com a crise, né? Então, na resposta dos administradores, né, a questão de saúde e segurança de colaboradores e como apoiar seus clientes, seus fornecedores, ficou muito mais intensa, pensando que um momento a gente vai sair disso e a gente precisa aí poder cultivar algo que seja melhor, né? Nesse item também há uma preocupação com as obrigações legais, e grande parte dos respondentes dizem que essa é uma preocupação de não deixar de cumprir com as suas obrigações fiscais, legais, porque outras complicações podem acontecer. A questão da tecnologia, que eu já comentei, e a importância de construir, ao longo do tempo, reservas financeiras, né? Eu acho que ou mecanismos de financiamento, né? Porque nessa crise a gente está vendo aí uma necessidade de forma geral, disso ser abordado pelas empresas, né? A gente nunca trabalhou com um cenário como esse. Eu acho que daqui para frente a gente vai trabalhar com um cenário onde coisas como o Covid podem acontecer e trazer aí uma pressão muito maior sobre as atividades e sobre o caixa. E, por último, na nossa pesquisa, os conselheiros se aproximaram da gestão com muito mais frequência, ou seja, respeitando os seus limites de suporte, de liderança, de apoio
e de orientação. Aqui, a gente também perguntou com que frequência conselhos e gestão estavam se encontrando, e com muita frequência, 80% dos respondentes disseram que com muita frequência, e somente 13% disseram que este tema de crise estava no nível da gestão. Ou seja, mais de 80% disseram, olha, conselho e gestão têm trabalhado lado a lado, né, para poder dar soluções. Quando a gente olha para o modelo das corporações, nós temos 3 níveis, né? Os acionistas, ou cotistas, né? Os conselhos e a gestão. Vale aqui também destacar, não era objeto da pesquisa, mas a gente tem feito outros eventos no IBGC, tem escutado muito aquelas organizações onde há um controlador e há uma família controladora. Essa aproximação também aconteceu, respeitando os seus limites, obviamente, mas olhando para aquilo que é a sua organização. Então, essas são atividades importantes, essa aproximação. Há um debate de quanto isso veio para ficar e como que isso pode ficar no futuro, já que a gente teve um aprendizado aí do digital e dessas frequências. Tem temas relevantes então 80% dos respondentes dizendo, olha, conselho e gestão atuando juntos, né? Temas relevantes são a gestão de caixa, a questão de oportunidades de faturamento, a questão muito específica de produtos, o que fazer, que serviços prestar, a segurança dos funcionários. Aparece na pesquisa que um tema debatido é a gestão de risco, e também está num score, dentro das 6 principais, o planejamento estratégico. Então, eu vou encerrar esse slide dizendo que quem conseguiu se organizar na crise não está deixando de olhar o futuro, não é só no curto prazo, o que será depois da crise, mas também o que pode ser de oportunidades e desafios no médio prazo. Indo para o próximo slide, e nesse contexto dos acionistas, cotistas, conselho e a gestão, vale aqui reforçar os princípios da governança corporativa. Então, esses princípios, esses 4 princípios, eles são muito úteis nesse momento para lidar com a crise. Então, mesmo em momentos bons, mas em momentos complexos como esse, a gente vê como uma grande oportunidade. Então, o primeiro deles é a transparência, que eu já tinha comentado que os respondentes da pesquisa disseram ser importante, mas esse é um princípio relevante dentro da governança, e aqui na transparência tem nesse princípio tem um valor importante dentro desse princípio, que é ir além do mandatório, né? Então, e a gente tem assistido isso, muitas organizações dizendo não só o impacto nos seus negócios, mas nos stakeholders de forma geral. E também que essa transparência seja feita além do cenário econômico-financeiro, né? Porque há muitos outros interesses considerando o grupo de stakeholders. Quando a gente vai para o item do princípio da entidade, aqui é considerar o interesse e a necessidade de todos os stakeholders, né? Ou seja, dar um tratamento isonômico, de equilíbrio, seja dentro dos diversos níveis de uma corporação ou dos stakeholders que estão ao seu redor. Então, várias corporações têm feito aí contribuições importantes para a sociedade, porque entende que o seu entorno
hoje está mais necessitado do que nunca. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de equidade. Na prestação de contas, cada agente da governança, então, deve assumir aí as suas responsabilidades, né? Que isso seja feito de modo claro, cada um no seu nível, né? E assumindo aí as responsabilidades, porque várias responsabilidades ficam aí ampliadas nesse momento de crise. E, finalmente, a responsabilidade corporativa, né? Que é de zelar pela sustentabilidade. Por isso que eu mencionei que não só o módulo de sobrevivência na crise, mas muitas organizações olhando médio e longo prazo e olhando oportunidades e desafios nesse cenário mais amplo, também tem acontecido, porque isso faz parte desse princípio. Então, nós, no Instituto, nós fizemos, além dessa pesquisa e várias outras interações, a gente tem gerado muito material dentro das nossas comissões temáticas. O Instituto também lançou o IBGC Conecta, onde a gente está temas relevantes e atuais. O IBGC Conecta está indo ao ar todos os dias e a gente, quem tiver interesse de assistir, eles estão no canal do YouTube. E Conecta, um desses, nós tivemos a oportunidade de falar com as organizações de governança dessas quatro jurisdições. Então, foi muito interessante ouvir que, por exemplo, na África do Sul, uma das preocupações era com o processo de sucessão dos níveis críticos das organizações, ou seja, o que eu faço se o meu CEO ficar afastado 40, 50 dias, né? Ou uma outra pessoa-chave no nível da organização, ou alguém que está fazendo uma pesquisa importante, como é que eles estimularam muito a que o processo de sucessão fosse observado. E também na África do Sul, que tem um ambiente social relativamente similar ao do Brasil, também essa consciência social do setor privado, ou seja, como apoiar as comunidades. Quando a gente ouviu os Estados Unidos, né, a gente ouviu do cuidado, do relacionamento com a gestão. Os Estados Unidos têm, assim como o nosso modelo de governança no Brasil, né, que também é muito, muito sólido, a preocupação com, né, o nose in, fingers out, né? Então, qual é a distância certa nesse momento e que ela não atrapalhe a gestão ou que não traga aí um novo modus operandi. Eles estão muito engajados em fazer com que os níveis de governança trabalhem, apesar de ter uma situação de estresse, mas que eles trabalhem dentro das suas fronteiras. A dinâmica dos conselhos virtuais, onde os conselhos são mais frequentes e mais curtos, mas mais frequentes, eles estão no mesmo módulo daquilo que tem acontecido aqui no Brasil e que a pesquisa também revelou. A remuneração versus performance em tempos de Covid, ou seja, como não é só a remuneração pela remuneração, mas como considerar nesse tempo de Covid como que ela deve acontecer, observando também meritocracia, né? A comunicação com stakeholders, ou seja, mantê-los informados. Eles também estão olhando o Instituto de Governança de Corporate Directors lá, também observa que os boards estão falando em oportunidades e risco, e busca aí de soluções de curto prazo para aquilo que é a situação imediata. Se a gente vai para a Europa, há outro tipo de preocupação, que é a preocupação do que a gente chama de ESG. Inclusive, o nosso palestrante da Europa fez um comentário que entende que as regras ambientais, sociais e governança elas devem receber reforços depois desta crise,
porque eles entendem isso como sendo um fator importante para o tamanho da geografia que eles têm, para o tamanho do impacto do movimento de pessoas, do movimento logístico. Então, essa é uma agenda que deve ganhar aí reforços depois da crise. E existe também um movimento aí para a criação de comitês de stakeholders, né? Algo diferente dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos entendem que os modelos de governança já estão estabelecidos, são sólidos, necessitam sempre de aprimoramento, e lá está se pensando, até muito ligado com essa questão do ASG, se deveria fazer essa evolução. E na Ásia, a gente ouviu, na verdade, o nosso colega de Hong Kong, e ele fez dois comentários interessantes. Um, que o nível de impacto é muito baixo, porque ele já tem lá todo um esquema de higiene, andar com máscara, isso já é uma coisa que acontecia lá, mas, ao mesmo tempo, eles tiveram vários momentos de isolamento por conta dos diversos protestos. Então, isso acabou vindo a favor nesse momento. Então, o índice lá de impacto na saúde tem sido muito baixo. Do ponto de vista de governança, também é interessante ouvir os nossos colegas de Hong Kong, porque a governança lá tem um outro modelo, onde os conselhos são formados primordialmente de executivos. Então, por conta disso, eles entendem, por ter um estreitamento entre conselho e gestão, que as decisões são muito mais rápidas e eficazes. Então, coube aqui um desafio dos colegas das outras jurisdições, que tem um ambiente ao contrário, principalmente nos Estados Unidos, onde separa os diversos níveis de governança, dizendo, será que o olhar mais amplo não traz maior vantagem para uma organização? Então, aqui eu acho que não fica a pergunta, mas eu acho que não fica a resposta, né? Qual é o modelo melhor de agilidade muito rápida entre gestão e conselho, ou uma diversidade maior, onde você pode ter respostas mais amplas? Então, acho que fica a pergunta, mas não tem a resposta. O próximo slide, o IBGC tem um trabalho muito grande de vocalização e faz as suas contribuições. Então, na medida provisória 931, nós fizemos lá, apoiamos outras entidades que começaram um movimento relevante por conta dos prazos regulatórios que estavam aí bem em cima do momento da crise, e com o espaçamento social, como que isso poderia ser tratado. Então, o IBGC, junto com, aliás, essas instituições, e o IBGC inserido, levou pleitos à CVM, e a CVM já tinha aí considerado e tem as suas interlocuções dentro do governo, mas os pleitos que a gente tinha levado era de extensão de prazos regulatórios e também das assembleias digitais. Esses pleitos acabaram, não só por conta desse movimento, mas também por entendimento dos outros stakeholders, de que eram movimentos importantes, e eles foram, então, aí concedidos, ou seja, houve a medida provisória deu esses dois benefícios, né? E o IBGC também foi muito atuante numa questão muito específica de voto de acionista em conflito, que tem um texto que ia trazer uma complexidade maior para o mercado, e o IBGC, junto com outras entidades, também aí fizeram contribuições para que o texto fosse de forma que o mercado entendesse melhor. Este slide e o próximo é de dever fiduciário. Aqui eu trouxe um slide bastante
populado, mas aqui é para dar algumas mensagens nos dois slides, né? Porque a gente vai ouvir de compliance, a gente vai ouvir de risco nos próximos palestrantes, mas precisa ficar claro que a crise não muda a responsabilidade dos administradores. Na verdade, essas responsabilidades ficam até muito mais ampliadas por conta deste momento. Então, ali o que são as suas responsabilidades, o dever de diligência, né, de ter o zelo, querer saber, entender as necessidades, é muito relevante, que o dever de ter decisões refletidas, né? Então, buscar o maior número de informações, que elas sejam feitas respeitando o conflito de interesses, a boa ética, a lealdade, tudo isso é muito relevante e relevante a ponto de que também o entorno deve ser olhado. Então, e esse slide e o próximo fala desses quesitos, e a mensagem aqui é de manter o seu dever e a sua responsabilidade. E há complexidades, a gente sabe que há complexidades porque tem toda a responsabilidade trabalhista, a responsabilidade fiscal, tributária, com fornecedores, há muita negociação. Então, esses deveres ficam exacerbados nessa época de crise, e a gente entendeu que era importante deixar essa mensagem na noite de hoje. Então, para encerrar, Felipe, e ficar à disposição aí de perguntas, a governança corporativa é uma grande ferramenta para ajudar na superação de crises, né? Seja no momento, seja no médio prazo, longo prazo, ela é uma boa fonte de solução e também de boas práticas.